Olá, muito bom dia, bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville, sou o pastor Marcos. E nesta manhã eu gostaria de meditar com vocês sobre um texto bíblico que tem muito a ver com o dia de hoje, dia 15 de novembro, dia de eleições. É importante essa data porque também é um feriado onde se comemora a proclamação da República. Então, também é importante porque hoje você possivelmente vai sair da sua casa para votar no prefeito, votar em vereador, e essas são eleições muito concorridas, muitos candidatos, muita gente querendo, prometendo melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar o saneamento, melhorar o transporte público. Há muitas melhoras pela frente. Você já deve ter ouvido isso durante boa parte da sua vida. Mas hoje eu queria falar com vocês não sobre política, mas sobre liderança. E mais do que sobre liderança futura, a liderança que transforma, a liderança que modifica, a liderança que realmente faz diferença aonde ela é exercida. E eu convido você para lermos um texto da Palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20. É interessante esse texto porque é o texto que envolve uma família. Só para você ter o contexto, Jesus está indo para Jerusalém. Ele está a caminho de Jerusalém. É a sua última viagem a Jerusalém. E ele já está preparando os seus discípulos para o que vai acontecer em Jerusalém. Lá ele será preso, julgado, falsamente acusado e vai morrer violentamente. Mas ele disse isso para preparar os seus discípulos e para que, quando acontecesse, os discípulos soubessem que nada daquilo estava acontecendo por acaso, mas era um plano de Deus para a redenção da criação. Era a maneira de Deus, a sabedoria de Deus, restaurando todas as coisas por meio da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o texto diz que Jesus conversou com seus discípulos sobre a ida dele para Jerusalém. Ele diz assim, olha, se você olhar aí no capítulo 20 de Mateus, verso 17. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Veja o que Jesus está dizendo. Nós vamos agora para Jerusalém. Lá eu serei preso, condenado pelos chefes religiosos, pelos líderes religiosos da nação, porque Jerusalém era o centro do culto, era o centro do poder religioso. E lá eu serei entregue aos gentios, serei entregue ao governo romano, à autoridade, aos líderes do governo romano. Eles me julgarão e me crucificarão, mas eu vou ressuscitar. No terceiro dia eu ressuscitarei. Ele não fala eu, ele fala o Filho do Homem. Ele usa uma expressão que vem de Daniel, Filho do Homem. Mas, continuando o texto, diz o seguinte: então, dá a impressão que eles ainda estão nesse contexto, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou Jesus.
Ela respondeu: declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Interessante o pedido. Ela tem em mente que Jesus está indo para Jerusalém para ser rei, para implantar o reino de Deus. E o reino aqui, a expectativa do Messias era de um reino que iria restaurar todas as coisas. Mas era um reino político, era um reino que viria para libertar Israel do domínio ou da dominação dos gentios, que eram os romanos, libertar Israel, tornar Israel uma grande potência e, ao mesmo tempo, controlar o mundo, controlar os outros poderes. Então, de Israel viria o Messias para restaurar todas as coisas, para curar a humanidade, para sarar a humanidade. Mas ela tinha uma perspectiva política da coisa. E não só ela, os seus filhos também tinham. E nós vamos ver que não é só eles, não é só João e Tiago, os filhos de Zebedeu. Mas os outros discípulos também tinham, e muita gente naquela época também tinha a ideia de que Jesus seria um líder dos líderes. Ele viria para impor o reino. E olha o que ela diz: eu quero que o meu filho, um se sente à tua direita e outro à tua esquerda, posições de honra, posições elevadas. Ela está pedindo para que esses filhos sejam colocados numa posição muito importante no reino, de autoridade, de governo, de domínio, em que as pessoas olhariam para os seus filhos e se curvariam, se prostrariam, reverenciariam os seus filhos. Essa é uma posição exaltada, porque Jesus é o rei, mas quem que se senta ao lado do rei? Lado direito, lado esquerdo. São pessoas importantes. Então, é isso que ela estava pedindo. Eu quero que os meus filhos alcancem o topo da liderança, da autoridade no teu reino. Aí Jesus responde o seguinte: disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Será que vocês podem passar pelo sofrimento que eu vou passar? Será que vocês vão encarar todas as consequências que o reino de Deus traz? Porque ele mexe com as estruturas, ele mexe com as ideologias, ele mexe com os poderes deste mundo. Será que vocês suportariam o cálice? E a ideia do cálice é a ideia de sofrimento. E eles dizem: podemos, responderam eles. A resposta foi pronta: podemos, conta conosco. Isso me faz lembrar a pergunta, a promessa de Pedro, que disse: Senhor, conta comigo, jamais vou te negar, jamais vou te deixar, conta comigo, eu estou com o Senhor até a morte. São essas expressões que muitas vezes não são muito pensadas, não se vê totalmente as consequências do compromisso com Cristo. É meio de impulso. Então esses 2 homens dizem: claro, Senhor, podemos sofrer, podemos tomar o cálice. Lógico que podemos. Desde que o Senhor nos coloque na posição exaltada, faremos isso. E Jesus disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Jesus não promete, mas diz: olha, eu estou a serviço do Pai. É o Pai quem determina as coisas. Você vê aqui que todo o movimento de Cristo, toda a ação de Cristo, todo o agir de Cristo é debaixo da autoridade do Pai. Ele faz aquilo que agrada ao Pai. Ele está ali para servir o Pai. Por isso ele diz: quem vai ficar na minha direita ou na minha esquerda é o Pai quem define, não sou eu.
E aí ele continua. Agora aqui presta atenção, é o verso 24. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Óbvio, são 12 discípulos, mas esses 2, Tiago e João, eles querem ser proeminentes, eles querem estar acima de todos. E se eles sentam à direita e à esquerda, os outros vão ser submissos. E os outros 10 se indignaram. Será que eles se indignaram por causa da falta de sensibilidade desses irmãos? Ou será que eles se indignaram porque eles também queriam o mesmo posto, a mesma posição e agora estavam tendo concorrentes? É interessante, vamos pular um pouquinho aqui, eu queria ler com você também um texto que é paralelo com esse, que é em Lucas 22, a partir do verso 24, que diz assim, Lucas 22, 24. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Essa era a discussão. Quem vai ser o maior? Quem vai ser o líder top? Quem é que vai galgar o cargo maior? Quem é que vai chegar no topo da pirâmide? Quem é de nós aqui que é o mais importante no reino? Quem está impressionando mais a Jesus? Quem será que vai sentar à sua direita ou à sua esquerda? Jesus já está falando que vai para Jerusalém sofrer. Ele está dizendo, eu vou para Jerusalém. Ele diz, o Filho do Homem vai para Jerusalém. E lá ele será preso, condenado pelos líderes religiosos, será entregue aos gentios, condenado à morte, mas ressuscitará no 3º dia. Era isso que Jesus estava falando. E eles estão discutindo quem vai ser o maior no reino. Eles não estavam compreendendo o que era o reino. E nem como o reino vira de ponta cabeça todas as coisas. E Jesus vai explicar isso. No reino, no meu reino, no reino de Deus, as coisas não funcionam do jeito que funciona fora do reino. A liderança no reino é diferente. Olha o que ele diz. Quando surge esse debate entre eles, e quando eles ficam indignados, e ali poderia ter ruptura, o grupo poderia desmanchar, o grupo poderia se ofender um ao outro, né? Tem esse clima no grupo, Jesus logo intervém. E olha o que ele diz. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Olha que ducha de água gelada que Jesus colocou sobre os discípulos. Jogou no sonho desses discípulos. Eles estavam acostumados a encarar autoridade, a encarar liderança como dominação, como impor certas regras, impor, né? E serem exaltados, serem grandes, estar no topo. E Jesus está dizendo, no meu reino não é assim. No meu reino, se você quiser ser importante, você precisa ser servo. Se você quiser ser grande, você tem que ser pequeno. E tem que ser escravo. Há duas coisas aqui que Jesus fala. Servo, diaconoi, diácono, e servo, escravo. Duas posições de serviço.
Duas posições que estão lá embaixo, que ninguém quer. Quem quer ser servo do outro? Quem quer ser escravo do outro? E obviamente que Jesus não está dizendo aqui de ser subjugado pelo outro, de ser explorado pelo outro. Ele está falando de serviço. Ele está falando de autodoação. Ele está dando a si mesmo como exemplo. Veja, não será assim entre vocês, mas será diferente. O importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui em Lucas, o texto diz assim, essa discussão, quem seria o mais importante, quem seria o maior no reino. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo de si mesmo, ele está dizendo, vocês não estão observando a minha maneira de ser? Vocês não estão observando a minha forma de liderar? Vocês não estão atentos à maneira como eu estou conduzindo o reino? Ele diz, quem que é maior? Na época de Jesus, né? Quem é maior? Aquele que está à mesa para ser servido ou aquele que está servindo? O maior é quem está sendo servido. Jesus disse, pois eu sou aquele que serve. Eu não estou sentado à mesa para ser servido. Eu estou servindo. Eu estou aqui para entregar a minha vida, para doar a minha vida. E essa é a lei do reino. Vocês estão querendo ser pessoas com muita importância, vocês querem ocupar cargos importantes, isso não significa que não se possa ter cargos importantes, mas o que Jesus está dizendo aqui é que se você estiver nesse cargo para ser servido, você não está seguindo o modelo do reino de Deus. Porque no modelo do reino, nós servimos uns aos outros. Imitamos o que Cristo fez, que esvaziou-se a si mesmo, tornou-se homem, tornou-se servo. Humilhou a si mesmo, esvaziou-se. E eu fico pensando nisso. Não é? Como é que é a liderança que nós temos tido? A liderança política? A liderança religiosa? Será que as pessoas estão de fato olhando para o outro como Cristo olhava e querendo servir o outro, querendo ser menor e não maior, querendo de fato se doar? Hoje é dia de eleição. Será que os políticos que nós conhecemos, a experiência que nós temos tido nesse país, de líderes políticos do mais alto escalão, eles passam para nós esse modelo de líder que serve, de líder que não quer ser honrado, que diz aqui quem manda sou eu, aqui quem tem o poder sou eu, aqui quem dá a última palavra sou eu, ou vai ser do meu jeito ou eu mando embora, ou vai ser do meu jeito, ou eu tiro, elimino, persigo, destruo a sua vida. Como é que é exercida a liderança hoje em dia? No governo, nas empresas, na igreja. É interessante que quando Jesus foi preso pela guarda
do Sinédrio, a polícia religiosa. Eles prenderam Jesus e naquele instante Pedro tirou a espada. E diz o texto bíblico que ele cortou a orelha de um homem. Jesus repreendeu Pedro. Disse: Pedro, guarda essa espada, porque quem com espada fere, com espada será ferido. Esse não é o reino. Não é assim que a gente lida no reino de Deus. Jesus estava ensinando. Ele curou o homem, curou a orelha do homem. Foi conduzido preso. Mas Jesus disse: olha, eu tenho agora aqui à minha disposição um exército de anjos. E se eu quisesse me defender, se eu quisesse demonstrar aqui o meu poder, a minha autoridade, eu convocaria esse exército agora e eles me libertariam. O que você faria se você tivesse à sua disposição um exército de anjos? Quem é que mexeria com você? Quem é que escaparia de você? Ou de mim? Quanta gente nos ofende, quanta gente fala o que a gente não quer ouvir, quanta gente faz o que a gente não gostaria que fizesse. Não é? Mas veja, Jesus está dando um modelo e dizendo: se você quiser ser grande no reino de Deus, você tem que servir. E eu quero terminar dizendo o seguinte: a conversa, não sei se foi bem entendida pelos discípulos, eu não sei se eles compreenderam bem, eu acho que não tinham compreendido ainda, mesmo assim. Mas Jesus sai dali e diz assim: ao saírem de Jericó, eu estou em Mateus 20, 29, ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Então veja, Jesus agora está sendo seguido por uma grande multidão, mas isso não deixa Jesus cheio de si. Ele é seguido por uma grande multidão, mas ele continua sendo servo. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Guarde essa pergunta de Jesus. O que vocês querem que eu lhe faça? Cercado por uma multidão, admirado por uma multidão, sendo quase que comprimido pela multidão, Jesus olha para os pedintes, os cegos, e diz: o que vocês querem que eu lhes faça? Esse é o modelo do servo do reino. Esse é o modelo do líder servo. O que você quer que eu lhe faça? Quantas vezes você já fez essa pergunta para alguém? O que você quer que eu lhe faça? Você que tem um cargo de liderança, você que é um líder na sua família, um líder na sua casa, você que é líder das suas filhas, dos seus filhos, você que é líder no seu trabalho, você que está buscando a liderança, você que está votando hoje em líderes, pessoas que vão liderar a nossa nação. Será que eles estão dizendo isso? O que queres que eu te faça? Essa é a pergunta do líder servo. Essa é a pergunta daquele que está dentro do reino de Deus e que olha para o outro e diz: o que queres que eu te faça?
E eles disseram: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Além do milagre, a Bíblia diz que o que motivou Jesus a agir foi compaixão. Compaixão. Olhar a necessidade do outro. Olhar a necessidade do outro com o coração, com amor. Olhar a necessidade do outro e sentir a dor do outro. Estar conectado com a necessidade do outro. Por isso ele diz: o que queres que eu te faça? E movido por compaixão, não foi movido por vontade de ser exaltado, não foi movido pela vontade de ser reconhecido, não foi movido pela vontade de demonstrar o seu grande poder, a sua grande influência. Nada disso. Foi compaixão. O líder de hoje, o líder que vai fazer diferença, aonde ele estiver, é o líder que diz: o que queres que eu te faça? É o líder que olha para o outro com compaixão. E a Bíblia diz que esses homens foram curados. Curados. E voltaram a ver. Eu acho que era uma referência simbólica aos discípulos que ainda estavam cegos e não conseguiam ver. Que você tenha uma semana abençoada. Que os seus olhos estejam bem abertos. E que você possa ser um líder, uma líder, servo, serva, que modifique o ambiente em que você vive dizendo: o que queres que eu te faça? O reino de Deus coloca tudo de cabeça para baixo. O grande, o importante, é aquele que diz: o que queres que eu te faça? Amém? Senhor, ajuda-nos a sermos servos. Ajuda-nos a termos compaixão no nosso coração, a olhar com compaixão. Pai, livra o nosso coração da prepotência, do orgulho. Livra-nos, Senhor, da cobiça por status, só pelo status. E nos ajuda a sermos líderes, pessoas que lideram com compaixão e que pode dizer: o que queres que eu te faça? Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe você, a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, o seu serviço, que Deus te dê prosperidade, que você consiga crescer na vida, que você atinja os cargos mais importantes, sempre com esse pensamento: o que queres que eu te faça? Amém? Deus te abençoe, tenha uma excelente semana na paz de Cristo Jesus. No próximo domingo, teremos o nosso culto presencial no auditório do Edifício Murano. E para aqueles que puderem ir, nos veremos lá. E será uma grande alegria estarmos juntos novamente. Deus te abençoe e fique na paz de Cristo Jesus. Amém.